Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Eis-me aqui outra vez para compartilhar com vocês, meus seguidores, mais uma partícula da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós iremos falar sobre uma personagem bíblica que fez grandes milagres, que Deus usou para fazer grandes milagres. Depois nós vamos falar sobre o sucessor dele, tá? Desse profeta. Então, a gente pode perceber que somente um vídeo não vai ser o suficiente para a gente falar sobre os fatos acerca da origem deste profeta, viu, irmãos? E de sua aparência. Nós vamos falar sobre Elias, o profeta do fogo. Elias, o profeta do fogo. Nós temos aqui um comentário sobre a vida desse profeta. Nada se sabe acerca dos seus pais. Primeiro, a gente já vai logo dizendo para vocês que nós não sabemos quem era seu pai e nem sua mãe. Isso, nós não sabemos. É uma das mais extraordinárias e convincente personagem bíblica da história bíblica. Era simples na aparência e no vestir. Como tal, é um protótipo de João Batista. A mesma personalidade, a mesma forma, a mesma aparência simples, tanto no falar como no vestir, ele era igualzinho a João Batista. Segundo ponto, irmãos. Os principais acontecimentos da sua vida apresentam uma série de cenas comoventes e que nós vamos passar para você agora. Primeira cena, onde ele surgiu, qual o cenário que ele surgiu, como ele surgiu, porquê do surgimento desse profeta. Sua aparição não anunciada entre o idólatra rei Acabe, fim de anunciar uma prolongada seca. Olha a maneira que ele apareceu, irmãos. Ele apareceu num período do rei Acabe e já foi logo anunciando que haveria 5 anos, 5 anos de seca. Aliás, uma prolongada data de seca. 3 anos, podemos dizer assim. Observe, irmãos, que ele já apareceu com essa seguinte mensagem. Aí nós podemos perceber que esse profeta tinha uma credibilidade com Deus. Ele vivia em comunicação com Deus. Ele surgiu, podemos dizer, do nada, porque nós não sabemos quem é seu pai e sua mãe, tá certo? Mas nós sabemos o Deus que o colocou ele no cenário na história dos profetas. Deus que colocou ele sabe, conhece, certo? A sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sua segunda cena, irmãos. No deserto, junto ao riacho do Querite, para onde foram por ordem divina, foi sustentado com alimento trazido por corvos. Essa história, irmãos, está registrada em 1 Reis, tá? Capítulo 17, 1. Aí nós vamos falando sobre 1 Reis de vez em quando, viu? Os versículos, e a gente vai citando para você, porque essa história, ela é mencionada, contada, tá certo? No livro de 1 Reis. Então, veja bem, ele apareceu, irmãos, no deserto. A segunda cena, no deserto, junto ao riacho de Querite, certo? Para onde ele fugiu por ordem divina. Eu não vou fugir. Fuja, é ordem divina. Você vai fugir. Entendeu? E ele assim o fez. Ele fugiu, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus manda, obedeça, irmãos. Se Deus está mandando você fugir, fuja, irmãos, tá? Não queira dar uma de valente. Não, porque se você for querer dar uma de valente, você está teimando a Deus, está tentando Deus. Terceira cena, irmãos.
Vamos falar aqui de cena, viu? Quantas cenas, né? Vamos lá. Em Sarepta, olha o que ele fez em Sarepta, tá? Aqui ele já vai para Sarepta. Nos arredores da cidade, castigada pela fome, uma viúva, né? Uma viúva recolhe lenha para cozinhar a última refeição. Irmãos, imagine você em casa, cozinhando o último arroz, o último feijão, o último pedaço de carne, com o último resto de óleo que você tem, com o último gás que você tem no fogão, certo? Sabendo que depois que você saciasse a sua fome, depois que você esvaziasse, podemos assim, não tinha mais o que comer, irmãos. Era a última. Quer dizer, Elias chegou na hora certa na casa dessa viúva. Observe, viúva, irmãos. Deus envia a ela o profeta a fim de que seja alimentado. Veja bem, ele mandou ele fugir e ele fugiu. De lá ele mandou ele ir para Sarepta, diretamente à casa da viúva. Ele podia ir para outras casas, se assim Deus o mandasse, mas Deus mandou que ele fosse para a casa da viúva. Entendemos? Para a casa da viúva. E ele viu a viúva colhendo gravetos para fazer a última alimentação. Entendemos? Está lá em 1 Reis 17, 8 e 9. Ao chegar, pede água para beber e um pedaço de pão. Ó, irmãos. Ele vai pedir a quem, irmãos? A quem não tem. Mas ele pediu um pedaço, um pouco de água para beber e um pedaço de pão. Observe a resposta da viúva de Sarepta. Ela lhe disse que suas provisões estavam reduzidas e um punhado de farinha, certo? E um pouco de azeite em uma vasilha. Ele disse, olha, a única coisa que eu tenho aqui é um punhado de farinha e um pouco de azeite na vasilha. Só isso que eu estou tendo nesse momento. Então, nesse momento, é pronunciada a frase. Não tenha medo. Isso quer dizer, não se preocupe. Faça o que eu estou lhe pedindo. E não se preocupe. Divinamente inspirada e feita a promessa de abundância, de abundante previsão, até que passe a fome na cidade. Tá? Fique tranquila. Não tenha medo. Quinta cena. No quarto de cima da casa da viúva de Sarepta, o sofrimento da fome foi decimadamente para o filho dela. E ele jaz morto diante do profeta. Aí nós vemos o quê? Elias, por meio do grande esforço em oração, trazer o menino de volta à vida. Por meio de quê? Do grande esforço em oração. Ele se esforçou em oração. Ele não desistiu em oração. Era um profeta de Deus, era usado por Deus. Deus mandava, ele fazia. Mas para ressuscitar, ele precisava fazer uma forte oração. Uma esforçada oração. 1 Reis 17, de 17 a 24. Quinta cena. Os falsos profetas reúnem-se. Elias aparece subitamente ante o rei Acabe e ordena-lhe que convoque os falsos profetas a se reunir no Monte Carmelo.
Na quinta cena, irmãos, ele aparece, irmãos, diante dos falsos profetas, tá? Os falsos profetas reuniram-se. Então o que aconteceu? Elias apareceu subitamente. Ele não avisou para os falsos profetas que ele estaria ali, junto com eles, né? Ele aparece subitamente antes do rei Acabe e ordena, ele não pede, irmãos. O crente em Jesus, ele não pede, ele ordena. Foi enviado por Deus, ele ordena. Entendeu, irmãos? Ele ordena. Aí veja bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele ordena, dizendo assim, que convoca os falsos profetas e se reúne no Monte Carmelo. Ô Acabe, faz o seguinte, convoque tudo que é de falso profeta que você tem, porque ele conhecia. O profeta verdadeiro conhece o profeta não verdadeiro. Certo? Ele conhece. Aí veja o que aconteceu lá no Monte Carmelo. É a sexta cena. Primeiro, o profeta pede ao povo que tome uma decisão acerca de Deus e desafia os profetas de Baal para uma prova de fogo. Olha, vocês respeitam Deus, tá? Vocês tomam uma decisão certa perante Deus. Entendeu? Que todos vocês são falsos. Mais de 450 profetas falsos. Entendeu? E reúne, aliás, eu desafio os profetas de Baal para uma prova de fogo. Segundo, o fracasso dos falsos profetas. Versículo 26 a 29. Né? Terceiro, depois da oração de Elias, o que aconteceu? Primeiro ele orou, o menino voltou à vida. E agora ele orou, né? E o fogo divino desceu e consumiu e consome o sacrifício. Enquanto os homens de Baal estavam se mutilando, clamando ao Deus de Baal, como poderia o Deus o Deus Baal, irmãos, atender o pedido dos profetas, se ele era uma estalta, se ele não era divino, se ele não nasceu de Maria, se ele não tinha nenhum tipo de profecia com relação a ele? Ele tinha boca, mas não falava. Irmão, é inútil, irmão, clamar a um Deus morto. É uma inutilidade. Meu Deus, as pessoas estão deixando de clamar a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que vê, um Deus que ama, um Deus que adora, que é adorado, para adorar uma imagem. Meu Deus, meu Deus. Eles se quebraram todinho, irmão, se cortaram todinho. Passaram de manhã até meio-dia. E Elias fazendo o quê? Zombando dele, dizendo, peça mais, pode ser que ele esteja dormindo. Pode ser que ele não esteja ouvindo vocês. Pode pedir. Quem tem Deus no coração, quem serve a um Deus vivo, pode dizer isso. Não se pode clamar a um Deus pobre, aliás, a um Deus morto. Tem que se clamar a um Deus vivo. Veja bem, irmãos. Quarto, o verídico do povo é porque o Senhor é o verdadeiro Deus. A destruição dos falsos profetas. O povo perceberam. O Deus de Eli é Deus. Respondeu ele com fogo e matou
todos os 400 profetas de Baal. Sétima cena. Vamos voltar lá para a seca. Irmãos. Ao fim da seca, a oração de Elias pela chuva. O profeta correu adiante do rei até Jezael. Correu dizendo: se prepare, corre, se esconda, que lá vem água. Lá vem água. Depois o profeta estava debaixo de um zimbro no deserto. Depois de fugir da ira da rainha Jezabel, desanimado. Olha, irmãos, um profeta antes, sendo tocado por Deus, zombando do povo porque estava adorando a Deus, e agora esse mesmo profeta estava o quê, irmãos? Estava desanimado, exausto e desejava morrer, mas é alimentado por um anjo e continua seu caminho até o Monte Horebe. Ele ficou em depressão, irmãos, fugindo da rainha, da Jezrael, não é isso? Da rainha Jezabel. Ficou desanimado, ficou exausto, desejou até morrer. Mas sabe o que aconteceu? Mas foi alimentado por um anjo e continua seu caminho até o Monte Horebe. Amém, irmãos? Nona cena. É como se estivesse passando um filme de Elias agora. O profeta queixa-se perante o Senhor e recebe nova revelação do caráter e dos métodos de Deus. Não se preocupe, tá? Vou passar para vocês todos os meus méritos e todos os meus caráter para você. Entendemos? Está lá em 2 Reis 19, 1 Reis 19, 9 e 13. O Senhor ordena que lhe unja 2 possíveis reis e o sucessor do profeta. Tu vai fazer o seguinte: tu vai ungir 2 reis e o teu sucessor. 10ª. Em uma fazenda, em Abel Moilar, Elias encontrou quem? Eliseu. Não foi Eliseu que encontrou Elias, foi Elias que encontrou Eliseu, o qual está orando. Estava orando, irmãos. E coloca o próprio manto sobre ele para indicar que o agricultor está sendo chamado para ser seu sucessor. Agricultor, irmãos. Deus foi atrás de um agricultor para ser o sucessor de Elias. Entendeu, irmãos? O sucessor de Elias. E glória. 11ª cena. Na vida de Nabote, ou na vinha de Nabote, o profeta encontrou o rei Acabe. Tomando posse da herança pela qual havia assassinado em Nabote, Elias pronuncia sentença sobre o malvado rei e sua esposa. Foi o que vocês fizeram? Vocês cometeram um assassino. Certo? Então agora vocês vão pagar. Está lá em 2 Reis 21, de 17 a 24. 12ª cena. O rei envia 2 companhias de soldados para capturar o profeta Elias. Para capturar o profeta. Mas Elias pede fogo do céu e destrói. Elias, o profeta do fogo. Mais tarde, anuncia a condenação do rei idólatra. A última viagem de Elias, irmãos, acompanhado por Eliseu, viajava através do país até chegar ao Rio Jordão, onde
Elias golpeia as águas com o seu manto. Irmãos, jogou o manto nas águas se abriram. E ambos cruzaram em terra seca. Enquanto conversavam os dois, atravessando o rio Jordão, Elias formula seu pedido. Aliás, Eliseu formula seu pedido de despedida. Subitamente, um carro de fogo separa os dois e Elias é levado por um redemoinho para o céu. Entendemos? A cena após a trasladação. No Monte da Transfiguração, Elias reaparece com Moisés e conversa com Cristo. Entendemos? Lá no Monte da Transfiguração, ele aparece, conversa com Moisés e com Cristo. E glórias a Deus. E aqui encerra. Nós fizemos um resumo, aliás, nós pegamos um resumo de Elias e passamos para você. Que Deus em Cristo abençoe você, irmãos. Que você possa fazer simplesmente a vontade de Deus. Nada além da vontade de Deus. E nem muito menos a vontade de Deus. Tem que fazer completa, nem mais e nem menos. Acerte o seu relógio com o relógio da vontade de Deus. E aí você terá uma vida de bênção. Uma vida restaurada e transformada. Uma bênção cheia, aliás, uma vida cheia de poder. Que Deus em Cristo abençoe você. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. E eu agradeço do fundo do coração a você que pacientemente nos assistiu esse vídeo e que ele sirva para você, para a sua edificação e que você possa ver o tanto quanto Deus é maravilhoso. Amém, Jesus, e amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá, irmão? Inscreva no meu canal e também ative o sininho de notificação. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Amém, Jesus, e amém.